E aí, pessoal, tudo bem com vocês? É quase 2 da manhã e a gente está aqui e vamos bater esse papo aqui antes de eu ir dormir. Vamos falar um pouco sobre enganos a respeito da riqueza. Vamos falar sobre alguns mitos que na verdade não são verdade, e o quanto você deve querer ser rico ao invés de parecer rico. Não caia no erro. A melhor maneira de ficar pobre pro resto da vida é você querer parecer rico todos os dias. Porque se você quiser parecer rico todos os dias, você vai ter que ter um nível de consumo muito alto. E se você não tem uma renda muito alta, você nunca vai ter acúmulo. Então a vida inteira você vai parecer rico porque você come em lugares caros, veste roupas caras, dirige um carro caro, mas a vida inteira você vai ser pobre se alguma coisa der errado na sua vida. Se você não conseguir trabalhar, se a sua empresa falir, você vai passar uns mal bocados. E assim, não tem nada pior do que não ter dinheiro para comprar o almoço do dia e olhar para trás e ver que você teve muita oportunidade de juntar grana e acabou não fazendo isso. A gente vem de uma geração em que vencer na vida era comprar uma casa. E qualquer pessoa que conseguisse um emprego numa montadora, no ABC Paulista, qualquer pessoa que conseguisse um emprego porque ela fez faculdade e tinha um monte de vaga para qualquer pessoa que tivesse feito faculdade, em determinada época do tempo, conseguia comprar um imóvel sem grande dificuldade. Só que os tempos mudaram. Mas esse conceito de que esse negócio de já ter o seu apartamento é subir na vida, é crescer na vida, é vencer na vida, ele ainda permeia muito a nossa sociedade. E tudo bem que permeia a sociedade, você não consiga mudar a sociedade, mas não pode permear o seu cérebro. Você não pode pensar nisso. E aí, eu não estou fazendo propaganda do Banco Inter e não estou falando mal dele. É que foi o primeiro simulador de crédito que eu abri quando eu coloquei no Google simulador de crédito imobiliário. E aí, a gente vai contar a história de dois irmãos, do João e do José, dois casos completamente hipotéticos que eu inventei agora. E o João e o José, eles eram netos do mesmo avô, e o avô morreu e deixou herança para eles. E a cada um coube R$100 mil. Não é uma fortuna, mas já é uma ajuda para você começar a sua vida. E os dois gêmeos, mesma idade, tinham acabado de se formar no ensino médio. E aí eles foram, cada um para um canto, decidiu que eles fariam com esse dinheiro, como viveriam a sua vida. E vamos escolher o pobre aí. Quem que você quer que seja o pobre? O João. Coitado do João. O João, ele era um cara super desligado, mas ele internalizou muito isso que ele escutava do avô dele, que era para ele comprar uma casa, era para ele comprar um apartamento, era para ele ter alguma coisa, porque é bom morar no que é seu, esse negócio de pagar pelo que é dos outros não vale a pena. E que imóvel é estabilidade. Então o que ele fez? Ele foi num simulador de crédito e falou: olha, eu tenho 100 mil para dar de entrada e eu quero comprar uma casa de 250 mil. Só que, como o João não manjava nada, velho, de finanças e nada de juro composto e nada de nada, na verdade, porque ele seguiu a receita que o avô dele tinha passado para ele numa época em que a economia era completamente diferente, que os índices eram completamente diferentes, ele falou: cara, eu acabei de entrar na faculdade, meu trampo não paga muito bem, então eu quero a parcelinha mais bacana aí, que caiba no meu bolso e que não pese muito para eu pagar. E aí o cara socou nele um financiamento de 360 meses, que é o máximo que dá para ir, é o máximo que dá de parcelas para fazer, e se é o máximo que dá de parcelas para fazer, logicamente vai ser a parcela mais barata de todas. E ele falou: pô, vou dar uma entrada de 100 mil, vou pagar isso daqui, que é o dinheiro de um aluguel, pelo menos eu estou morando num negócio que é meu sucesso. E o João, logo que ele fez isso e que ele pegou a chave do apartamento, ele já saiu contando para todas as meninas da cidade: eu tenho 20 anos e já tenho o meu próprio apartamento. Ele já tem o próprio apartamento dele, só que o apartamento dele ele vale 250 mil. E olha a magia dos juros compostos. Se você pegar 1.361,67 e multiplicar pelos meses que ele vai pagar isso daqui, que são 360, ele deve 490 mil reais, sendo que ele já pagou 100. Então no apartamento de 250 mil ele vai pagar 590 mil reais. E se ele tiver um derrame aqui no meio do caminho, e se por exemplo ele deu a entrada de 100 mil e desses 490 mil ele pagou 300 mil, ele está devendo para o banco 190 mil. Se ele não conseguir pagar, o apartamento dele vai a leilão
e do valor de mercado, que muito provavelmente vai subir, vai dar uma valorizada, vai ser abatido esse valor aqui, e talvez depois de ter pagado 300, 400 mil reais, talvez ele ainda fique com dívida, ou então o banco dê uns 30 conto na mão dele. Não, uma desgraça. Então, o que o João queria? Ele queria parecer rico, porque ele queria escutar a tia dele falando assim: o João que sabe o que faz da vida, o menino esperto, novo, jovem, astuto, com 23 anos já tem o apartamento dele. E o José, ele era mais esperto. O José, ele não queria parecer rico, ele queria ser rico de fato. E ele estudou o juro composto, e ele foi num desses milhares de canais de educação financeira que existem no YouTube, que vocês devem começar a pesquisar. E aí ele descobriu o Tesouro Direto, e eu não vou ficar falando sobre Tesouro Direto, porque a internet tem milhares de pessoas que explicam isso minuciosamente para vocês, inclusive ensinam como que você fica de olho nessa taxa para ver qual que é o melhor dia, qual que é a melhor época, explicam para você a Selic, mostram quanto que é melhor você entrar no IPCA. A gente não vai falar sobre isso, mas o José, ele estudou tudo isso, ele seguiu todos esses canais, e aí... quanto tempo o João vai ficar pagando esse negócio aqui? Estamos em 2021, 360 meses dividido por 12, quanto que dá? São dividido, tá, gente? 360 meses dividido por 12 são 30 anos. 30 anos. O José, ele pegou esses 100 mil dele e ele falou: eu vou nesse tesouro aqui esse ano. Então, 45 menos 21. Quanto que é 45 menos 21? Isso daqui é um projeto de 25 anos, não é de 30. É um projeto de 25 anos. Ele foi nesse Tesouro IPCA aqui e fez o investimento dele. Pô, inflação alta pra caramba, 4,40, é uma taxa legal. Eu vou entrar para juntar dinheiro e eu não vou precisar sacar. O que ele fez? Ele jogou 100 mil reais aqui. 100 mil reais aqui. Só que o irmão dele tinha um apartamento para morar, certo? Ele não tinha. Quanto que o irmão dele paga de prestação de apartamento? 1.361. Isso é praticamente um aluguel. José encontrou uma casa bacana em Aracaju para morar por 800 conto. Uma casa legal e que para ele atendia muito bem, para pagar 800 conto, perto do trabalho dele, para ele não gastar com gasolina. E então ele pegou se a gente pegar essa parcela do apartamento do José e subtrair, não, do João, e subtrair o aluguel que o José pagava, sobra 561,67. 561,67 é o que a gente vai jogar aqui no simulador. Então ele investiu 100 mil na lata e pegou a diferença da prestação do apartamento do João. Tirou o preço do aluguel que ele paga de 800 reais, sobrou 561,67, e isso é o que ele vai aportar no Tesouro Direto dele, não durante 30 anos, mas durante 25 anos. Então durante 25 anos ele vai pagar aluguel e vai fazer pequenos aportes com esses 100 mil rendendo. E aí o que a gente vai ter? Daqui exatos 24 anos, não é nem 25, né? Daqui exatos 24 anos, ele vai ter pago 260 mil. O irmão dele, o José, né? Eu já esqueci os nomes todos. Mas o irmão dele que comprou um apartamento, ele já pagou 300 pau, né, nessa época. Ele aportou aqui 260 mil. E quanto que ele vai ter, então, na data de saque disso? Se a taxa de inflação continuar como está hoje, ele vai ter esse valor. Se a taxa subir, ele vai ter um pouco mais. Se a taxa da inflação baixar, ele vai ter um pouco menos. Mas aí tudo bem, porque aí a desvalorização também não comeu o dinheiro dele, porque o dinheiro dele está protegido da inflação. Então, numa década em que o irmão dele teve um derrame, o irmão dele perdeu o apartamento e por tudo que ele tinha pago, pelos 400 mil que ele tinha pago, o banco foi lá e deu 30 mil, que foi o que sobrou do leiloamento do apartamento dele. Abatida a dívida que ele ainda tinha que quitar, voltou 30 conto na mão dele. O José, por ironia do destino, ele teve um derrame na mesma época. E os dois ficaram impossibilitados de trabalhar. E o José, ele também não tinha casa.
Só que o Jô ele tinha 30 mil e o José pegou esses 842 mil, comprou uma casa para ele morar à vista por 250 mil, e esses 500 mil que sobrou, porque com 842 mil, 411, ele encontrou uma casa bacana, só que aí a inflação já lascou os preços tudo, e uma casa já estava custando, sei lá, 400 pau. Ele comprou uma casa de 400 pau. Então agora ele já não paga mais aluguel, e ele colocou esse dinheiro aqui no fundo imobiliário. Um fundo imobiliário que é dono de vários prédios em São Paulo que alugam apartamentos e galpões para o agronegócio e shoppings e casas e salas comerciais. Ele colocou isso tudo. E o que esse fundo de imóveis rende por mês é menos de 1%. Menos de 1%. Só que os fundos não desvalorizam, quer dizer, a cota dele nesse fundo imobiliário não diminui, e todo mês ele consegue dessas cotas 3.539. Então o José, que é o irmão que não quis casa própria, que quis ficar de aluguel, que quis fazer reservas, usar os juros compostos ao seu favor, ele hoje, quer dizer, ele daqui 25 anos tem uma casinha de 400 mil reais, que não é uma casa espetacular, porque daqui 20 anos, cara, os preços vão estar muito mais caros. Não sei nem se daqui 20 anos vai dar para comprar uma casa com 400 mil reais, mas ok. Mas aí ele vai ter o rendimento dos fundos imobiliários dele. E não vai precisar trabalhar. Quando a gente vê um valor, por exemplo, de, sei lá, que eu coloque nesse fundo aqui, hoje, uns 50 pau. Mas eu economizando o máximo de dinheiro que eu posso, mesmo, levando uma vida de pobre, mas de um pobre que tem aquilo que é essencial. Eu coloquei na cabeça que eu não preciso de carro, coloquei na minha cabeça que eu não preciso sustentar, eu uso roupas boas, mais baratas, eu tenho várias manias de economia, e todo mundo que olha pra mim fala assim, cara, você é pobre, hein? Eu não vejo você trocando celular, eu não vejo você trocando de carro, eu não vejo você viajando para lugares caros, você só viaja pelo interior, perto da tua cidade. Sua vida é uma merda, né? E assim, por quê? Porque a sociedade espera de você que você ostente, que você consuma. A gente vê tanta propaganda em todo lugar que vencedor é aquele que consome tudo aquilo que vê na propaganda e que supostamente usufrui da felicidade que a propaganda promete, só que na verdade ela te vende uma ilusão. Mas se você levar uma vida frugal, o que é uma vida frugal? Simples, básica, sem grandes luxos, sem grandes desperdícios, e com investimento, daqui 25 anos você pode ter, depois de pagar imposto de renda, depois de pagar a taxa da B3, você pode ter 1,5 milhão de reais. Tudo bem que daqui 20 anos, daqui 19 anos, o poder de compra de 1,5 milhão de reais não será o mesmo poder de compra que ele tem hoje, é óbvio isso. Então isso daqui não vai te garantir um enorme ganho de poder aquisitivo, para aí a gente teria que ir mais para ações. Mas o meu ponto aqui é que toda vez que você tenta convencer a sociedade de que você é um vencedor, porque você tem dinheiro, para mostrar que você tem dinheiro você precisa gastá-lo, e aí quando você gasta você não tem mais. E então pergunte-se, por que é que eu quero mostrar para todo mundo que eu tenho dinheiro? Porque imagina que eu tenho uma renda, que, sei lá, me permite querer morar na Vila Madalena. Na Vila Madalena, um apartamento decente, assim, ele custa em torno de 750 pau. E vamos supor que eu até tenha o mínimo que os caras exigem para dar de entrada. Eu até tenho os 230 mil para dar de entrada, mas eu quero um apartamento de 750, porque eu preciso mostrar para a sociedade que eu moro na Vila Madalena. Eu vou ter que pagar uma parcela de R$ 4.708 para conseguir morar na Vila Madalena durante 360 meses. Pagar um apartamento
com esse tempo de financiamento é a pior coisa que você pode fazer com o seu dinheiro, porque você vai pagar muito mais juros do que apartamento. Você vai pagar muito mais juros do que apartamento. Mas se você copiar esse valor aqui, vamos pegar aqui, e vamos pegar esse, não são 30 anos, de novo, são 20. Vamos pegar 25 anos, vai. Vamos pegar esses 25 anos aqui. Então, nesses 25 anos, onde a gente estava, investir, simular. Vamos colocar esses 230 mil aqui hoje. E qual que é o valor da nossa parcela? 4.708. Então, você está trocando, você está conseguindo um apartamento que na verdade vale 750 pau, em 30 anos, dando essa entrada, pagando isso daqui de parcela, sendo que se você investisse isso daqui e desse aportes disso daqui todo mês, após 20 anos, você não teria um apartamento de 750 mil, mas você teria um acúmulo da mágica dos juros compostos de mais de 4 milhões de reais. E qual que é o problema aqui? Quer dizer, qual que é a diferença? Aqui você está pagando juros compostos. Aqui você está pagando juros compostos. Aqui você está usufruindo de juros compostos. Você está recebendo juros compostos. E essa é a grande diferença. Então, aqui a gente tem duas lições que eu quero que vocês reflitam, que eu quero que vocês pensem, porque isso daqui pode fazer você desenhar a sua estratégia de vida, né? Então, você quer ter primeiro para depois mostrar, ou você quer mostrar para depois um dia conseguir alguma coisa que o justifique? Porque tem gente que não tem dinheiro para rebocar o quarto, e eu não julgo isso, mas precisa de um iPhone. Por quê? Porque quer comprar o seu espaço na sociedade. E se você conquistar esse espaço na sociedade por mérito, sem ostentar, e se você ostentar a economia ao invés de ostentar o consumo, e se você ostentar a economia que você faz ao invés de ostentar o consumo, você pode ter hábito de poupar, e aí ao invés de pagar juros compostos, você vai receber juros compostos, e isso pode eventualmente te deixar rico com disciplina e com esforço. É claro que você vai ter que conseguir gerar isso daqui de aporte. Como que você consegue gerar isso daqui de aporte? É fazendo day trade? Não, é investindo no índice EU que a gente falou no vídeo anterior. Você tem que aumentar a sua capacidade de gerar riqueza e saber o que é que você vai fazer com essa riqueza. E não é conseguir gerar mais para consumir mais, para mostrar mais. Porque um cara que mora na Vila Madalena, ele pode andar no Celtinha, ele pode andar no Celta. Entende que quando você começa a andar com quem é full tech ou quem né, com quem tem item pen, você começa a se sentir pobre com o seu full tech e parece que você precisa de alguma coisa a mais, porque você vai estar num condomínio onde todo mundo mora em apartamentos do mesmo tamanho, e nós seres humanos somos competitivos e você vai querer se diferenciar de alguma forma. Então um cara que mora na Vila Madalena, o próximo passo dele é ter um carrão, e quando ele tiver um carrão e todo mundo tiver um carrão e o carrão de todo mundo for novo, aí ele vai precisar de um carro vintage, ele vai precisar de um Fusquinha bem conservado, versão de colecionador, relíquia, que a gente sabe que custa no mínimo 6 dígitos. É esse mundo que você quer viver? Ou você quer morar num bairro de classe média no interior, pagando um aluguel e tendo um convívio mais sadio, menos competitivo com toda a sua vizinhança, conhecendo todo mundo e conseguindo viver em comunidade com eles? Então, isso são prioridades. E essa conversa aqui, ela deveria estar naquela playlist que eu falei que você não precisa ser próspero. Na verdade, você pode ser próspero de maneira que os seus investimentos te garantam tranquilidade no lugar tranquilo, na vida tranquila, frugal, não consumista, compulsiva, que você escolheu viver. Porque se você escolher a vida ostentadora, compulsivamente consumista, você vai precisar de uma geração de riqueza enorme para conseguir isso. Por quê? Porque um cara que mora num apartamento de 1.200.000 reais, ele está pagando de condomínio mais de 1.000.
Então, quando você tem um padrão de vida mais baixo, isso não é viver uma vida miserável. Um padrão de classe média baixa hoje é mais do que a aristocracia do passado. Hoje nós de classe média baixa vivemos melhor do que reis medievais. Se você considerar acesso à informação, à tecnologia, a comodidade, a variedade, diversidade de produtos em supermercado, hoje a gente tem uma qualidade de vida muito superior à de reis medievais. E por que a gente acha que está na merda? Porque a gente se compara com o Neymar. A gente se compara com as Kardashian, por exemplo. E se você eliminar o ponto de comparação, que é uma das coisas mais custosas que existem na sociedade, você pode perceber que você precisa de muito pouco para viver. Você precisa de um lar, de roupas, de comida. E o resto é tudo custos sociais, né? Mas para subsistir, para viver bem, você precisa de um abrigo, você precisa de alimento e você precisa de roupa. E se você não tiver um padrão muito alto, a sua renda ela pode dar conta perfeitamente disso. Então, imagina que você pega esse valor todo aqui de 4 milhões e depois investe em fundos imobiliários e começa a viver de dividendo. 32 mil reais daqui 20 anos, tá bom pra você? Tá. Agora, se você for morar na Vila Madalena, nos Jardins ali, estou falando de São Paulo, tá? É pouco, esse dinheiro é pouco. Mas se você quiser morar no subúrbio de Aracaju, cara, não tem tanto lugar assim para você gastar tanto dinheiro no mês. Então, ao invés de ser levado para onde as circunstâncias do país te levam, não estou dizendo que isso seja possível para todo mundo. Não é, o mundo não é essa coisa colorida que a gente gostaria que ele fosse. Mas traçar como objetivo não ser levado pelas circunstâncias do país, onde a grande maioria das pessoas está sem alternativas, sem escolhas, sem condições, mas traçar uma estratégia para a sua vida e segui-la, para que você não fique refém das circunstâncias, para que você não fique refém da situação econômica atual, para que você consiga, a parte da média do país, conseguir o seu espaço ao sol, para que você viva a sua vida tranquilamente e quem sabe possa ajudar pessoas aí que você ama. Reflita sobre isso, espero que seja útil. Por hora é isso, um grande abraço.